Quero saudar você que está ouvindo esta palavra com uma boa noite, uma noite de salvação para a tua vida. Quero ler uma palavra em Gênesis 40, o 13, o 14 e o 21, que diz assim: dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua taça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que useis comigo de compaixão, que faças menção de mim. A Faraó disse-me: saí desta casa. 21. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. José, então, achou que a hora dele, ou o momento dele, era naquela hora. José, todo mundo também conhece a história, uma história muito lembrada, muito requisitada. Mas nós vamos pular algum tempo para dar tempo de falar algo desta palavra. José, então, agora ele fala: pronto, agora chegou a minha oportunidade. A minha oportunidade vai ser agora. José, então, revela o sonho do copeiro e do padeiro. 2 histórias, que uma vai ser triste e a outra vai ser benção, vamos dizer. Porque José, então, se levanta com o Espírito de Deus que estava na vida dele e fala naquele momento que não é dele, mas Deus que está na vida dele tinha revelado o que iria ser aquele sonho. Então ele conta a história para um padeiro e para um copeiro. Mas José, ele estava fazendo, quem sabe, aquela revelação com o intuito daquilo para ele ter a liberdade dele. Mas José, então, contando o estado do padeiro, o ego do padeiro se alegrou. E José disse: olha, você vai voltar ao que você fazia antes. Vai provar o vinho do rei, vai entregar o vinho na mão do rei. Irmão, isso era uma coisa da qual, aos nossos olhos hoje, não era bom. Mas quem tinha uma ligação direta com o rei naquela época, tinha alguns benefícios, algum prestígio. Mas aquele homem, aquele copeiro, levava o vinho, tinha que experimentar o vinho. Porque se fosse morrer o rei, não morria o rei. O rei era prioridade, era autoridade máxima naquela época. Então alguém tinha que experimentar o rei para ver se não tinha alguma coisa, algum veneno, que pudesse causar dano à família real. Aí então agora José se vê na oportunidade da vida dele, ele disse: pronto, agora se esse negócio não der certo, eu sinto agora que Deus agora chegou a minha hora, é agora. Mas José estava enganado. Porque quando aquele copeiro se retornou para o palácio, voltou para a casa onde ele estava um dia, casa de conforto, aquele homem esqueceu de José. Não lembrou. José disse: a minha oportunidade é agora. Deus, para ele agir, ele não precisa da minha força, nem da sua força, nem do meu encorajamento, nem do teu. Ele precisa que nós confiamos nele de todo o coração. E então José
Quem sabe ficou frustrado naquele dia. E a Bíblia relata no 21, porém, ele se esqueceu de José. O homem esquece de você. Nós também esquecemos do propósito. Algum voto que nós fazemos com Deus. Nós esquecemos. Mas José, naquele dia, ele pensou que ele ia ser lembrado. Ia ser tirado daquela prisão, daquele cárcere. Mas Deus trabalha diferente nas nossas vidas. Mas passou um tempo. Depois, o rei fica atormentado com aquele sonho. E o copeiro, então, o rei manda chamar alguém para discernir. Ninguém discerne nada. Porque o homem carnais destina as coisas da carne, mas os espirituais destina os espirituais. As coisas que vêm de cima, do alto de Deus. Então, o copeiro ali, vendo aquele alvoroço, ele disse: meu rei, meu senhor, quando eu estava lá, entenda uma coisa, para Deus lembrar de você não é no teu tempo. Quando ele disse, quando eu estava lá na prisão, teve um homem lá chamado José, que eu tive um sonho, o padeiro, e eu recebi a bênção, e hoje, meu rei, eu estou na tua presença. Entenda uma coisa, irmãos, para acontecer algo de Deus não é no meu tempo, não é no teu tempo, mas eu quero lhe dizer que o homem esquece, Deus não esquece. Aquele copeiro esqueceu de José. Mas quando o rei ali fez menção de alguém, o copeiro lembrou imediatamente de José. O sábio não deu conta. Aquele povo ninguém podia. Porque tem coisa na sua vida e na vida da igreja, na nossa vida, na vida do ser humano que não tem Deus. Só Deus pode fazer coisas nas nossas vidas. O tempo de espera não anula a promessa. A promessa um dia, mesmo os irmãos de José tirando ele de casa forçado, Deus já tinha uma promessa sobre a vida de José. Poderia passar qual fosse o tempo. Naquele dia nós possamos dizer: Deus lembrou-se de José, porque a promessa que tinha sobre a vida dele, o tempo de espera que estava sobre a vida dele, um dia ele sonhou que os seus irmãos ali ajoelhavam na presença dele. Aquele dia foi um começo de vitória na vida dele. Então José entendeu que o tempo de espera não anula a promessa. Se foi Deus que falou que vai acontecer na sua vida, descansa. Às vezes você pensou que a oportunidade era para ontem e não bateu na sua porta ainda, ela não chegou. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta hora. Jó 42, ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Nenhum dos teus pensamentos, Senhor, pode ser impedido. Agindo Deus, quem impedirá? Eu quero lhe dizer que esse propósito de Deus sobre a tua vida tem um tempo certo, um tempo de ser concluído, mas não se desespere. Agarra na esperança. O Senhor, Ele é a tua esperança. Deus pode tudo nas nossas vidas. Nós não sabemos o que dizemos, mas Deus sabe o que faz no tempo dele, no querer.